Paulo, o apóstolo das nações. Da perseguição ao amor de Cristo. Em meio ao calor escaldante das estradas poeirentas da Judéia, muito antes de ser conhecido como apóstolo, havia um homem chamado Saulo, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia. Saulo nasceu dentro do seio de uma família judaica profundamente devota, pertencente à tribo de Benjamim. Era também cidadão romano, um privilégio raro que mais tarde abriria portas em sua missão. Desde cedo, mergulhou nos estudos da lei sob a orientação de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do farisaísmo. Era zeloso, fervoroso, convicto. Via na lei de Moisés o caminho para a fidelidade a Deus e considerava qualquer desvio dela como uma ameaça. Quando surgiu aquele grupo dos seguidores do Nazareno, o tal Jesus que havia sido crucificado, Saulo viu neles um perigo. Como poderiam afirmar que aquele homem morto numa cruz era o Filho de Deus? Era inaceitável, um escândalo. Saulo, inflamado por zelo, decidiu agir. Tornou-se um feroz perseguidor dos primeiros cristãos. Estava presente quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado até a morte. As roupas ensanguentadas de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, que aprovava aquela execução como quem cumpria um ato de justiça. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já preparava algo grandioso para Saulo. Algo que transformaria radicalmente sua vida e, através dele, mudaria a história da igreja. Certo dia, com cartas nas mãos que lhe davam autoridade para prender os cristãos de Damasco, Saulo partiu. Em seu coração havia zelo, mas não amor. Havia justiça, mas não misericórdia. No entanto, Deus o esperava na estrada. Quando se aproximava da cidade, de repente, uma luz intensa o envolveu. Ele caiu por terra. E então ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito respondeu: Quem és tu, Senhor? Aqui nós temos histórias que emocionam, ensinam e edificam. Inscreva-se no canal Voz da Bíblia e faça parte dessa missão. Compartilhe com seus amigos. E a resposta ressoou profunda em sua alma. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Atos 9, 4, 6. Saulo abriu os olhos, mas não via nada. Estava cego. Durante 3 dias permaneceu assim, sem comer, sem beber, sem enxergar, mergulhado num silêncio doloroso. Sua mente fervilhava. Tudo em que acreditava desmoronava. Aquela voz, aquele nome, Jesus, ecoava dentro dele. Foi então que Deus enviou Ananias, um discípulo de Cristo, para rezar por ele. Ananias hesitou, pois sabia da fama de perseguidor e assassino que Saulo carregava. Mas obedeceu ao Senhor. Entrou onde Saulo estava e impôs-lhe as mãos. Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Voltou a ver. Mas agora enxergava tudo diferente. Aquele que outrora fora o perseguidor, agora seria perseguido por amor a Cristo. Foi batizado, e com o batismo, morreu o antigo Saulo, e nasceu Paulo, o apóstolo das nações. Desde então, sua vida foi uma doação total. De cidade em cidade, Paulo anunciava Jesus como o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Não falava apenas com palavras, mas com a autoridade de quem foi tocado profundamente pela graça. Fundou comunidades, enfrentou debates com os judeus, pregou para os gentios, derrubando muros de separação. Para ele, em Cristo, não havia mais distinção entre judeu ou grego, escravo ou livre. Todos são chamados à salvação. Suas cartas, 13 delas preservadas no Novo Testamento, são testemunhos vivos de uma alma abrasada pelo Espírito. As cartas de São Paulo, também chamadas de epístolas paulinas, são um conjunto de escritos do apóstolo Paulo dirigidos a comunidades cristãs ou a indivíduos, com o objetivo de instruir, exortar e fortalecer a fé dos primeiros cristãos.
Elas fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Cartas às igrejas. Romanos, a Igreja de Roma. 1 Coríntios, a Igreja de Corinto. 2 Coríntios, a mesma igreja, em continuação. Gálatas, as igrejas da Galácia. Efésios, a Igreja de Éfeso. Filipenses, a Igreja de Filipos. Colossenses, a Igreja de Colossos. 1 Tessalonicenses, a Igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, a mesma igreja, em sequência. Cartas pastorais a indivíduos. 1 Timóteo, a Timóteo, seu discípulo e cooperador. 2 Timóteo, também a Timóteo, considerada sua carta mais pessoal. Tito, a Tito, outro cooperador próximo. Filémon, a Filémon, sobre a reconciliação com o escravo Onésimo. Ele falava de fé, de esperança, de caridade, mas também da luta interior, da graça que transforma, da cruz que salva. Em uma de suas mais belas declarações escreveu: "Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim." Gálatas 2:20. Esse canal é um espaço de fé, esperança e palavra viva. Inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Seja você também um evangelizador. Compartilhe com quem você sabe que precisa de uma palavra de fé. Mas o caminho de Paulo não foi fácil. Apanhou com varas, foi apedrejado, preso várias vezes, naufragou, passou fome, frio e sede. No entanto, jamais recuou. Seu amor por Cristo era maior que qualquer sofrimento. Em Filipos, mesmo após ser açoitado e jogado numa cela escura, louvava a Deus com cânticos durante a noite. Os prisioneiros escutavam, e até o carcereiro converteu-se. Paulo não fundou a Igreja de Roma, mas ansiava visitar os irmãos dali. Sua carta aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico, onde expõe a justificação pela fé e o plano universal de salvação. Enfim, chegou a Roma, mas como prisioneiro. Apelou a César por ser cidadão romano e foi conduzido em correntes até a capital do império. Lá, mesmo com liberdade vigiada, continuava evangelizando, recebendo visitas e escrevendo. O martírio foi o selo final de sua entrega. Por volta do ano 67, durante a perseguição do imperador Nero, Paulo foi condenado à morte. Como cidadão romano, teve o privilégio de ser decapitado e não crucificado. Próximo da hora final, escreveu a seu fiel companheiro Timóteo: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." 2 Timóteo 4, 7 e 8. Foi sepultado fora dos muros de Roma. Sobre seu túmulo, séculos mais tarde, ergueu-se a imponente Basílica de São Paulo fora dos muros, um dos 4 grandes templos patriarcais da Igreja Católica. Ali repousa o apóstolo que tanto amou, tanto sofreu, tanto pregou. Um homem que passou da cegueira à luz, do ódio à caridade, do farisaísmo ao evangelho. São Paulo é para nós um modelo de conversão radical, de fidelidade até o fim. Sua história mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus. A misericórdia do Senhor é capaz de transformar até mesmo o coração mais endurecido. Ele, que antes respirava ameaças, terminou sua vida respirando o amor de Cristo. Olhando para a sua vida, a igreja vê a força do evangelho que transforma. É por isso que São Paulo é chamado de apóstolo das nações. Ele não viveu para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por todos nós. Que a sua vida nos inspire a deixar tudo por amor a Cristo e que, ao fim da nossa jornada, possamos também dizer com confiança: "Combati o bom combate, guardei a fé." Paulo, que antes perseguia os cristãos com fúria, se tornou o maior evangelizador do cristianismo. Mas o que isso nos diz hoje, em um mundo tão barulhento, tão dividido, tão confuso? Quantas vezes nos agarramos a certezas que construímos sem Deus? Quantas vezes, como Saulo, seguimos caminhos que parecem justos aos nossos olhos, mas que, no fundo, estão distantes da verdade? Paulo achava que fazia o bem ao perseguir os cristãos. Ele achava que agradava a Deus.
mas a verdade o encontrou no caminho. Hoje, muitos de nós estamos no caminho de Damasco sem perceber. Estamos ocupados demais, distraídos demais, confiando demais em nossas próprias forças. Mas Deus, em sua paciência, continua nos chamando. Ele continua dizendo: por que me persegues? Em outras palavras, por que resistes ao meu amor? Por que foges da verdade? Paulo precisou ficar cego para ver. E talvez hoje, nós também precisemos de silêncios, de quedas, de momentos de escuridão para que a luz de Cristo possa brilhar em nós. Não como castigo, mas como oportunidade. Paulo caiu do cavalo, sim, mas levantou-se para nunca mais ser o mesmo. Essa conversão é possível para todos. Para quem se afastou da igreja, para quem está atolado no pecado, para quem já não acredita mais, para os mornos, os indiferentes, os feridos. Paulo nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça. Ninguém. E mais, sua vida nos convida a sermos ousados na fé. Quantas vezes temos vergonha de falar de Deus? Quantas vezes nos calamos por medo do que os outros vão pensar? Paulo foi preso, açoitado, humilhado, e não parou, porque sabia em quem havia depositado sua confiança. Ele sabia que valia a pena sofrer por Cristo. Hoje a perseguição é mais sutil. Não somos presos com correntes, mas somos pressionados pelo mundo, pelo relativismo, pela cultura que rejeita o sagrado. Mas o chamado continua o mesmo. Evangelizar com coragem, viver com santidade, amar com verdade. Paulo também nos lembra que a fé é um caminho. Ele não se tornou santo de um dia para o outro. Ele teve que aprender, ser guiado, cair e levantar muitas vezes. Ele precisou da comunidade, dos irmãos, da oração. Assim também nós, não caminhamos sozinhos. Somos igreja. E na igreja Deus nos forma, nos cura, nos envia. Que neste tempo, em meio às dúvidas e desafios da vida moderna, possamos ouvir de novo a voz de Cristo. Levanta-te. Que possamos deixar para trás o que não nos leva a Deus. Que não tenhamos medo de começar de novo. Se Paulo mudou, nós também podemos mudar. Se ele, que era perseguidor, se tornou apóstolo, o que Deus poderá fazer conosco se abrirmos o coração? Não somos perfeitos, mas seguimos um Deus que é. Inscreva-se e venha crescer conosco. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deixe seu like, compartilhe.